Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra que eu quero dividir com você, uma palavra sobre fé, sobre coragem, sobre ousadia, sobre acreditar e confiar no Senhor Jesus para as nossas vidas. Essa palavra está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Essa palavra é sobre coragem, sobre fé. Jesus, ele era Deus, diz a palavra do Senhor. Porém, ele não tinha por usurpação de ser igual a Deus Pai. Então, ele se refugiava nos montes, nos lugares para orar a Deus Pai. Sendo assim, ele tinha direção de Deus, ele tinha poder de Deus, porque ele buscava isso. Porque Jesus era comum como eu e você, ele se esvaziou da sua glória. Ele, sendo rei, sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e para poder ser como um de nós. Porém, ele buscava a Deus Pai a todo tempo. Jesus orava muito, Jesus jejuava, Jesus buscava ter uma vida de intimidade com Deus Pai. Sendo assim, Deus Pai derramava poder sobre ele. Então ele tinha autoridade para curar enfermos, para fazer coisas sobrenaturais, mas não porque ele era diferente, porque ele era como eu e você. Porém, Deus derramava sobre ele esse poder. Então, ali ele decidiu ter uma experiência com o Senhor, Deus Pai, e permitiu que os discípulos dele tivessem essa experiência. Então, os discípulos estavam ali adormecidos, e ali Deus permitiu que o vento o mar começou a se levantar, ficou revolto, e Jesus andou sobre as águas, e os discípulos, quando acordaram e viram aquilo, ficaram atormentados, ficaram amedrontados. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tem mais." Então Jesus, ele encorajou e acalmou os discípulos no meio daquela tempestade, assim como as tempestades hoje simbolizam a nossa luta, a nossa
nosso momento de aflição, Jesus vem com refrigério e diz: sou eu, não tem mais. Ele está conosco no meio da tempestade, Ele está conosco no meio do vale, no meio das adversidades. Então Jesus acalmou os discípulos, mas Pedro, que era o mais ousado, disse: Senhor, se és tu, eu quero ir, manda que eu vá também. Manda eu ir contigo, andar sobre as águas. E ele disse: venha. Jesus, ele quer que a gente venha se dispor, ele quer que a gente venha ter confiança nele totalmente. Ele quer que a gente venha crer no sobrenatural dele, porque isso foi um momento de sobrenatural com Deus. Então Jesus, ele quer que a gente venha ser encorajado a ter esse momento de intimidade com ele, de crer no impossível, que Jesus, ele pode resolver o impossível na minha e na tua vida. Então a Bíblia está cheia de promessas, a Bíblia está cheia de momentos em que Jesus salvou, que Jesus libertou, que Jesus curou e que Jesus ressuscitou, porque Jesus tem poder para ressuscitar mortos. Ainda tem, ele ainda faz o sobrenatural, mas ele só pode fazer no coração que crê. Muitas pessoas se abstêm, dizem: eu não acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus declarou isso. Então, quando você busca Deus Pai, você tem que crer no Filho de Deus. No Filho de Deus é Jesus que veio para salvar a humanidade. Se você não crê em Jesus, você nunca vai contemplar as maravilhas que ele pode fazer. E eu não estou falando só do material, eu estou falando do sobrenatural. Eu não estou falando só sobre milagres que ele pode realizar na tua vida. O maior milagre é a salvação. O maior milagre é o amor de Deus entronizado. Quantas vezes eu clamei, pedi e roguei para que Jesus apenas derramasse o poder dele sobre a minha vida, porque eu queria sentir o Espírito Santo de Deus. Então é nisso que eu falo. O Espírito Santo, é fino, é suave, é tremendo, mas ele pousa no coração que acredita, no coração temente a Deus, no coração que se dispõe, que abre o coração para ele, diz: venha, Senhor, pode entrar. Jesus não é mal educado. E eu te convido: abre teu coração para Jesus, deixa ele entrar. Deixa que você venha sentir essa brisa suave que é o Espírito Santo, esse derramar, esse Pentecoste que vem do Senhor. Isso vem como consolo, vem como paz, vem como alegria para as nossas vidas. Receba essa palavra no nome de Jesus.